Bom, gente, vamos nessa. Estamos começando mais um podcast para você, mais um bate-papo hoje com mais uma convidada exclusiva. Estamos recebendo a psicóloga Vivilaine Cabral, que hoje vai nos falar sobre saúde mental. É o assunto do momento: saúde mental, ansiedade, depressão, enfim, tudo correlacionado a esses assuntos, a saúde mental. Primeiramente, claro, desejar à nossa convidada que seja muito bem-vinda. Boa noite e obrigado por aceitar esse nosso convite. Boa noite, Vivilaine. Boa noite, Alan. Foi um prazer. Está sendo um prazer estar aqui. Muito bem, o prazer é todo nosso. Quero agradecer também, em especial, ao pessoal da TCNet. Ícaro, estavam até agora com a gente aqui. Deixa eu mandar um abraço ao Marcos Antônio. Marco Antônio, não é? Estava com a gente aqui até poucos minutos atrás para fazer acontecer realmente essa nossa transmissão ao vivo. Então, agradecer a todo o pessoal da TCNet, em nome do Marcos Melo. Marcos, um forte abraço, muito obrigado. TCNet, que é o maior e melhor provedor de internet de todo o Alto e Médio Sertão alagoano. E está trazendo para você, a partir de agora, o nosso bate-papo exclusivo com a Vivilaine Cabral. Bom, Vivilaine, veja só, temos vários assuntos aqui para a gente debatermos, para a gente, enfim, começarmos esse bate-papo, mas eu acredito que um assunto que você foi muito abordada... Ícaro, só diminui um pouquinho o meu microfone, o 3, isso. Obrigado. Um assunto que eu acho que foi muito comentado, acho que você também muito consultada sobre, essa questão agora da violência escolar. Acho que a gente tem que começar por aí porque mexeu com a cabeça de muita gente. Né? E você, como psicóloga, deve ter um entendimento, claro, a respeito desse assunto. Sim. Acho que tem uma semana, mais ou menos, que eu estive presente numa audiência pública e a gente falou exatamente disso, né? Eu fui convidada para falar sobre o enfrentamento do medo em tempos de terror e adoecimento emocional. E aí, no pouco tempo que eu estive lá, eu falei exatamente sobre como que as pessoas conseguem perceber a fronteira entre o medo normal e o medo como sintoma de um processo de adoecimento emocional. Porque não tem como a gente não ter medo, né? Não se sentir angustiado Claro. e preocupado com tudo que vem acontecendo no mundo e na nossa cidade, especificamente, né? Muitos casos de suicídio, de tentativas de suicídio. E aí, nesse momento, eu falei sobre 3 vias, que é possível que a gente identifique até onde fica o limite do medo, o normal e o medo patológico. E a primeira via que eu falei foi a via dos pensamentos disfuncionais. Então, é normal que a gente sinta medo e preocupação em retornar ao ambiente escolar, depois de tudo que vem acontecendo, dos massacres, exatamente. Claro. Mas aí, quando esse medo começa a fazer com que a gente evite toda e qualquer situação escolar que envolva público, é quando a gente precisa ficar alerta, sabe? Quando o medo ele vem e faz com que você evite situações, que você se bloqueie, é porque esse medo pode estar sendo no viés mais de adoecimento emocional mesmo. E a gente precisa, assim, ficar atento, sabe? Então, quando eu tô percebendo que o medo me faz aceitar o convite de vir pro podcast, então eu preciso, não, como assim? E o medo, ele cresce, Alan, na evitação. Quando a gente evita, quando a gente recua, ele cria raízes. Então, eu falei muito sobre isso. Então, é o reverso. Exatamente. Porque quando o nosso cérebro faz algo bem doido mesmo, sabe? Explica pra gente o que seria algo doido. Ele cria a sensação, uma falsa sensação de segurança. Então, eu vou ficar aqui na minha casa, no meu quarto, que é mais seguro, porque eu vou evitar aquela situação. Só que, estando no quarto e evitando aquela situação, o medo ele se instala. E aí é quando cria raízes. E aquele medo inicial de ir para a escola, quando você precisa sair de casa, ele já se transformou numa ansiedade generalizada, sabe? O medo de estar em público, o medo de multidões, o medo de perder pessoas, o medo de morrer. Então, quando a gente evita o medo, ele cresce. Então, a via mais saudável de enfrentar o medo é enfrentando ele. Então, o seu conselho hoje como uma profissional consagrada, reconhecida que é realmente enfrentá-lo. Não há essa história de recuar perante o medo. Não, quando a gente foge, ele isso cria é nocivo. uma dimensão maior. Isso. E aí, claro que
pra gente que trabalha com saúde mental, o medo pode ser só a pontinha do iceberg, sabe? Pode ter muita coisa por trás. Então, esses últimos acontecimentos podem estar ativando muitos gatilhos das pessoas sobre o medo de morrer, o medo de perder pessoas, sabe? E aí, claro, quando a gente não consegue lidar com ele sozinho, é quando é o momento de você procurar um atendimento profissional. Muito bem. Veja só, Viviane, como você analisa hoje, assim, eu soube por alto o que estava acontecendo, que isso não é só em Ouro Branco, claro, isso são em todas as cidades, mas como está a situação específica de Ouro Branco? Tem muita gente amedrontada mesmo, adolescentes eu falo, os estudantes mesmo, né? Eu soube que até crianças mesmo, né? Crianças que, vamos dizer, que não tem nenhum pensamento formado sobre o medo, mas já está com esse sentimento. Mas tem sim, né? O medo é uma condição humana. Tá com a gente desde sempre. De criança, principalmente. Isso, exatamente. Mas, assim, a situação atual de Ouro Branco, para quem trabalha na saúde mental sabe do que eu estou falando, é uma situação preocupante. O índice de adoecimento emocional de crianças, adolescentes, adultos e idosos é bem alto. Na verdade, acho que isso é um reflexo nacional, mundial. Os profissionais tudo que estamos vivendo hoje. Da saúde mental já esperava esse índice pós-pandemia. Para então, vocês não é uma surpresa. Não, e já esperava. Então a demanda ela triplicou o pós-pandemia. E aí, o pós-pandemia vem essa onda de adoecimento emocional, essa onda de suicídio, essa onda de depressão, de ansiedade. E aqui em Ouro Branco é necessário, inclusive as políticas públicas, eu trabalho na política pública de assistência, que a gente faça um trabalho em conjunto com a rede SUS, a rede SUAS de segurança, e um trabalho voltado para o público-alvo que está adoecendo, mas também para um trabalho de prevenção. Então, a gente ir nas creches e falar com os pais dessas crianças, para que a próxima geração não tenha tanto índice de adoecimento emocional. No caso, para você também, a prevenção ainda é o melhor remédio. Sim, com certeza. Tudo bem. Olha, você falou em um assunto também que eu tenho certeza que muita gente é interessada e assustada, inclusive, é a questão do suicídio. Você, como uma profissional, como é que você analisa, como é que chega o camarada a esse ponto? Não é porque o suicídio vem primeiro de uma ansiedade que se gera depressão, como é os caminhos... É psicologia que chama? Quais são os caminhos que a psiquiatria, a psicologia procura buscar para quem comete esse ato? O suicídio é um fenômeno complexo. Então não tem Cada como... caso é um caso. Então não tem como a gente só se deter num processo depressivo. Tem muita coisa, sabe? Pode estar relacionada a uma condição psiquiátrica mesmo. Geralmente, a pessoa que apresenta ideação suicida, ele não tem o desejo de morrer. Ele não quer deixar a família. É o contrário do que muitos pensam, né? Ele não quer deixar a família, ele não quer deixar os amigos. Só que ele tá tão cansado e tão esgotado emocionalmente que ele quer acabar com o sofrimento. É o desejo da pessoa que tem, da grande maioria, né? Que tem a ideação suicida, é sobre acabar com o sofrimento. E ela tá tão esgotada que a única solução, a mais rápida e a mais fácil, ela visualiza no ato. Tirar a própria vida. Isso. E aí, falando nisso, é necessário falar sobre a rede de apoio, sabe? Sobre a família, sobre os amigos, a responsabilidade que a gente tem com o que a gente fala. Claro que a gente não é responsável pela vida e pela morte de ninguém. Claro. Mas a responsabilidade com o que a gente fala. Então, se você não sabe, não tem paciência, ou acha que é bobagem ou idiotice, então não fala nada, sabe? Então, é melhor você se calar do que você falar algo que pode ser a gota d'água. Porque um paciente com ideação suicida, ele é uma bomba relógio. Então, ninguém sabe que nível de esgotamento emocional ele tá. E, às vezes, uma palavra é a gota d'água. E aí... É importante isso que você falou, porque, assim, a sociedade, de uma forma geral, julgou tanto ou julga ainda alguém que comete suicídio como alguém que não quer viver, alguém que deixa de gostar dos seus parentes, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo, enfim. É justamente o contrário. Ah, com certeza. Como eu falei, é um fenômeno muito complexo falar sobre suicídio, porque tem a ver com a estrutura de ego da pessoa, o quanto que ele é fortalecido ou não. Pode estar associado a algum sintoma de transtorno mental, de transtorno de personalidade. Então, os pacientes borderline, por exemplo, eles têm um sintoma muito forte
ideação suicida mesmo, sabe? Eles tinham um vazio existencial muito grande e aí eles... É um paciente, inclusive, muito difícil de lidar na clínica porque eles têm uma instabilidade emocional muito forte. E tem os pacientes também que são psicóticos, que é aquele paciente que delira, que... Sim, tem o surto, não é? Exatamente. Ele distorce a realidade. Então, ele começa a ouvir vozes que dá comandos para que ele se mate. Sim, sim. Aquelas vozes que falam que ele é incapaz, que ele é inútil. E aí tem as alucinações visuais também. Então, não é só o paciente depressivo que comete o suicídio. É algo muito, muito mais complexo. E nem todo paciente que tem a condição depressiva, ele tenta suicídio. Correto. Veja só, ô Viviane, quanto tempo já você nessa profissão? Eu tô formada há 5 anos, vai fazer 5 anos esse 5 ano. anos. Uhum. Creio eu que já viu muita coisa. Assim que eu me formei, eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar aqui em Ouro Branco. Assim mesmo, eu já estava procurando clínica em Marcel para atender, e aí eu recebi essa proposta de emprego para trabalhar no CAPS. Foi, acho que a melhor experiência de trabalho que eu já tive, em termos de conhecimento mesmo, sabe? Tanto profissional quanto humano. Você não tem medo da coisa pesada, porque O primeiro foi no CAPS. Ali é o ponto realmente de enfrentamento. Mas foi incrível, foi desafiador, mas foi incrível. Foi muito bom a experiência. E aí, assim que eu trabalhei no CAPS, acho que com alguns meses eu comecei a atender na clínica particular aqui em Ouro Branco, foi a clínica de João. E, enfim, fiquei acho que 2 anos no CAPS, quase 3. E atualmente eu trabalho na rede de assistência social, no CRAS e no CRES. Correto. Hoje eu atendo em 3 clínicas, 2 clínicas aqui em Ouro Branco, a Unidade A Pele e a Clínica Centro Vida. Certo. E em Maravilha atendo em uma, que é a Clínica Zafinha Melo. Aqui em Ouro Branco, em 2 clínicas. Em Maravilha. Pode divulgar pra gente. Aqui em Ouro Branco, no Centro de Diagnóstico Vida, da doutora Carolina Cardoso. Isso. E também... Na Unidade A Pele, que é a Clínica de João. De João Paulo. Certo. E faço atendimento online também. Online também. Online no caso de pacientes distantes, não é isso? Isso, que não moram de outras cidades. Muito bem. A gente conversava, sempre eu converso, gente, com os nossos convidados antes. No caso, eu estive conversando com ela ontem. E veja só, eu estou com 33 anos, mas falando em saúde, já estou com 60. Eu já tomo remédio para dormir, já tomo remédio para ansiedade. E você me falava que uma coisa ontem você falou comigo e me chamou muito a atenção. Eu nunca procurei ajuda de uma psicóloga, não, nunca procurei. Direto e você me falava que o pessoal procura mais o medicamento porque acha que vai ser mais rápido. Isso. Ou seja, eu não estava conseguindo dormir com comprimido, eu consigo. Mas eu vi ontem na nossa conversa que procurar o seu trabalho, procurar você como profissional, você vai identificar a causa de eu não estar dormindo. É diferente. O paciente, né? Vai fazer com que ele perceba as causas. Isso de procurar a medicação é um reflexo da sociedade também, né? Então, a sociedade é extremamente mais imediata, acelerada, com resultados imediatos. E aí você acaba embarcando nesses mecanismos indiretos. E também criando essa necessidade de que seja muito rápido. Então, eu tô com insônia, não quero saber o que eu preciso fazer. Eu quero a medicação e durmo. Que não é um sono saudável, tá lá. Não, claro que não. Mas você me dizia o seguinte, isso me chamou muito a atenção, que o medicamento faz sim você dormir. Na verdade, ele dopa, né? Mas ele não resolve o seu problema. Não, ele não... Então, talvez essas pessoas que... Eu não conheço da área, mas talvez essas pessoas que hoje são depressivas, pessoas que tiraram a vida, estavam tomando medicamento, mas o seu problema não estava ali, talvez identificado ou sendo tratado, né? É porque tem demanda que precisa dos 2 tipos, né? Tanto psicológico quanto psiquiatra. A medicação, ela pode ser muito, muito necessária em alguns casos. Tanto que eu faço quando eu percebo que um paciente meu precisa desse encaminhamento, eu já encaminho. Eu tenho meu psiquiatra, que eu geralmente encaminho os casos, que é um profissional muito ético, muito responsável, que ele dá muita importância ao atendimento psicológico. E aí, o problema da medicação é quando as pessoas atribuem tudo a ele.
sabe? E a medicação, ela não consegue fazer tudo. Ela vem para diminuir os sintomas, mas você tem que entender o que está por trás daquilo. E o processo terapêutico é esse processo em que você vai falar e começar a elaborar, identificar o que está causando o meu estresse, a minha insônia. É só trabalho? Porque geralmente eles vêm muito superficial. Eu tô estressada porque eu tô com muito trabalho. E aí no processo terapêutico não é para falar superficialmente. A gente faz um mergulho, sabe? Então, o que Você mergulha realmente ali no mais íntimo do pensamento para... E fazer com que a pessoa fale, não, mas como que você se sente? O que isso te lembra? E aí esse processo, geralmente eles não sabem falar. É muito mais fácil falar do outro. Então, geralmente eles vêm na defensiva. Então, Certo. fala do outro. Mas, não, calma. E você? Como que você se sente? Como que é pra você? Entende? Como diria Augusto Cury, você vai ali nos gatilhos da mente Exatamente. para tentar descobrir realmente o que causou, se fosse o meu caso, a minha insônia. Sim. O que Tudo está bem. por trás disso? Porque o teu corpo está comunicando. O nosso corpo, ele comunica. É porque a gente vive Dá numa sinais. correria tão grande que a gente não percebe, mas ele A dá gente sinais. ignora, né? Então, insônia, queda de cabelo que você faz exame de sangue e as taxas estão tudo ok. Aquela coceira que você vai no dermatologista, não tem nada. Aquela dor de cabeça frequente que você vai no neuro, não tem nada. Então, tudo isso é um processo São de sinais. psicossomatização, que é quando o corpo adoece, apresenta sinais por uma causa emocional. E, Vilaine, eu não sei se estou falando besteira, como eu disse, essa área eu não conheço muito, mas eu costumo dizer que a gente tem que cuidar muito da nossa cabeça, dos problemas da saúde mental, porque a cabeça, ela coordena Comanda tudo. todo o restante do nosso corpo. Sim. Importantíssimo, né? É necessário, na verdade, cuidar dos dois, né? Então, não tem como falar de saúde mental se não falar de saúde física Sim, mesmo, sim. sabe? Então, é cuidar do corpo, beber muita água, né, Alan? A minha tá faltando Manter aqui, uma não bebo. alimentação saudável, a prática de exercício físico, hábitos saudáveis mesmo. E aí você cuida da tua saúde mental. A manutenção da saúde mental é a prática do autocuidado e hábitos saudáveis. Então, quanto que eu O que cuido de seria, mim? perdão, o que seria o autocuidado? É quando eu me priorizo. É quando eu deixo de colocar o outro em primeiro lugar. Boa, viu, gente? Prestem atenção, repita que essa é importante. E aí a prática do autocuidado é valorizar você mesmo, sabe? Tem muita gente valorizar. perdida, tem muita gente que coloca o outro Em como primeiro lugar. principal, sabe? E aí a prática do autocuidado começa nas coisas simples, sabe? Então, de eu priorizar o meu sono, de eu dizer não. Então, o não é extremamente necessário, porque quando a gente está disponível sempre para outra pessoa, a gente não consegue estar disponível para a gente mesma, sabe? Então, Muito bem. o não é necessário. Claro. A gente tem várias perguntas, uma caixa de perguntas bastante extensa, mas uma pessoa mandou para mim aqui em off, acho que foi o professor Marcos, que eu quero mandar um abraço também, que ele está sempre interagindo com a gente. Ele falava algo muito importante que eu quero saber de você também. Você teve a sua formação filha de Ouro Branco, uma profissional filha de Ouro Branco, e foi procurar a sua formação na capital alagoana, Maceió, e que voltou mesmo com outras opções, com outras cidades. Você volta para estar aqui prestando o seu serviço na sua cidade, nas suas raízes. Sim. É o porquê dessa escolha. Foi uma pergunta até do professor Marcos, o porquê você escolheu Ouro Branco. Na verdade, acho que Ouro Branco me escolheu. Uhum. Eu tinha acabado de me formar, como eu disse, e aí eu já estava procurando clínicas para atender em Maceió. E eu recebi uma proposta de emprego muito boa. Recém-formada, desempregada, né? E com uma proposta muito boa. Isso. E voltar para Ouro Branco é muito gratificante, de verdade. Vai para além do profissional, vai para além do financeiro também, sabe? Então é muito bom eu... Para esclarecer, você poderia estar ganhando muito mais lá fora. É isso, porque... a gente sabe disso. É isso. O valor da consulta Sim, lá claro. fora é maior mesmo. E aí, quando eu volto para as escolas e dou palestra, principalmente nas escolas que eu estudei na rede pública, tanto no fundamental quanto no médio, nossa, é muito gratificante, não tem dinheiro que pague, sabe? E aí, saí de lá estudante e voltei como profissional, é muito gratificante mesmo. Mesmo a gente ganhando um pouco menos, você sabendo que, querendo ou não, quer queira, quer não, você sabe que... A gente nem vai falar de preço de consulta, porque é um valor muito simbólico. Mas você sabe que aqui você está ajudando
o pessoal da sua terra. Eu acho que isso é gratificante, Sim, né? também é gratificante, né? Termina sendo gratificante. Sim. Mas dá para viver da psicologia. Os estudantes de Não, claro, psicologia. dá para Dá. viver e viver muito bem, mas eles Sim. perguntaram isso porque eles sabem que há um leque aberto para você fora daqui. Sim. E a pergunta psicologia tem Sim. sabe, é um curso para quem está pensando em fazer muito bom porque ele não é muito limitado. Então, a psicologia está em todo lugar, está no esporte, está na organização, está na clínica, está nas escolas. E hoje cada vez mais reconhecido e presente, né? Isso. Agora já é lei, né? Psicólogo nas Vamos falar a verdade, antigamente, muito recente, o pessoal tinha um medo do psicólogo, achava que era coisa de doido, um preconceito. Aí engraçado, a gente pula o psicólogo e vai para o psiquiatra. Pois é. Pois é. Já vai realmente. E veja É mais só, fácil a gente engolir o comprimido mas do que falar, eu sabe? levo hoje uma brincadeira. Eu tenho amigos meus que realmente têm até um certo receio de dizer eu tomo remédio, eu tomo medicação. Eu não sei por que isso. Mas a medicação, em caso necessário, também é uma forma de tratamento. Que também precisa ter uma responsabilidade, porque Não o que tem. acontece é que você vai para consulta com o psiquiatra prescreve aquela medicação e aí você não volta nele. Para ele fazer o desmame da medicação, Claro. porque o objetivo é você iniciar e você retirar aquela medicação. Só se a tua condição emocional for de alta complexidade. Para você que falou nisso, importantíssimo, todo esse nosso assunto, para quem está acompanhando em casa, para você que toma medicação controlada, o desmame que você fala é justamente vir diminuindo a dosagem. Exatamente. O que eles fazem? Tô melhor, então vou tirar de vez. E aí o corpo, ele reage, não é uma retirada saudável. Então, o desmame da medicação é quando o psiquiatra vai diminuindo a dosagem, vai tirando um, incluindo o outro, até que você não tome mais. Eu vou utilizar para você o meu caso, que não é o mais correto, mas o que acontece comigo. Acho que muita gente aí conhece o Rivotril. Eu passei a tomar, comecei com 3 doses de Rivotril. Gotas, né? Gotas. Eu acho que funcione mais rápido. É realmente em busca da velocidade. Pois é. Mas no lugar do desmame, eu não voltei mais no médico e eu fico aumentando. Por conta própria. Por conta própria. Não faço. E olha que eu fiz uma auto-pesquisa que a gente hoje, infelizmente com a internet, a gente já procura um médico na própria internet. Olha só, a irresponsabilidade. Eu cheguei a tomar, gente, sem brincadeira. Eu estou aqui diante de uma profissional. Eu cheguei a tomar, por insônia, 20 gotas do Rivotril. E o que me amedrontou foi o seguinte, uma pesquisa que eu fiz na internet disse que se você tomar 40 gotas, você pode entrar em coma. Porque ele é muito forte. Bom, eu não sou a profissional mais tecnicamente adequada para falar Mas sobre você medicação. sabe que a coisa não é boa. Né? Porque aí essa conduta e administração de medicação é só do psiquiatra. Muita gente acha que psicólogo prescreve medicação, mas não, é só do psiquiatra. Então, assim, os danos, os efeitos, de fato, eu não vou te responder, mas com certeza não é coisa boa. Com certeza não. Não é. Mas vamos lá, vou procurar ajuda. Vou sair dessa questão da medicação. Quando eu estou aqui, gente, tem várias perguntas aqui e com elas a gente vai fazendo a continuidade. Até porque a pergunta do povo é aquilo que eles estão passando nesse momento, né? Sim. Vamos lá. A primeira pessoa deixou o seguinte... tem uma pessoa parabenizando aqui. Obrigado, meu anjo. Eu não sei quem é, tá mandando aqui. Muito obrigado, viu? Eu estou lendo, gente, agora a caixinha de perguntas. Vamos lá. Eu acho que eu tenho ansiedade, porque qualquer coisa eu fico nervoso e choro muito, não consigo me controlar. Acho que ele já acabou entregando realmente que ele está passando por um quadro de ansiedade. Como é que você avalia? Só cuidado com esse autodiagnóstico, né? Então, tem pessoas que ele já fez um autodiagnóstico. Isso, eu tô com transtorno de ansiedade. E aí, quando vê no processo terapêutico, não é necessariamente sobre um transtorno de ansiedade, é sobre uma instabilidade emocional. Tá passando por uma situação difícil, só que as pessoas estão se auto-intitulando doente, com transtornos mentais, e que não necessariamente. Sabe? Por isso a importância de procurar um profissional para uma avaliação correta. Aí acho que a pessoa falou que ela chora, né? Sim.
Na verdade, ele, como você disse já, na verdade, ele deu um autodiagnóstico, né? Ele falou que acredita que tem ansiedade porque por qualquer coisa, qualquer motivo, já fica nervoso e chora muito. Não consegue parar. E aí é importante que no processo terapêutico ele vai descobrir o que está causando esses gatilhos de choro, né? O que que causa nele o ato de chorar. E aí é um choro descontrolado. E aí a gente volta, porque no processo terapêutico, na maioria das vezes, pelo menos na linha teórica que eu sigo, eu preciso voltar com o paciente para que ele trabalhe aquela criança. Seria uma viagem de volta ao passado no seu íntimo? E aí é importante voltar, porque às vezes a gente só vai encontrar resposta para o agora quando a gente dá uma volta lá atrás, quando a gente vai falar daquela criança que foi negligenciada, que foi calada, que foi traumatizada. E às vezes a gente só consegue seguir quando a gente volta simbolicamente no processo terapêutico, sabe? Então você consegue fazer isso, essa viagem de volta? Sim. Às vezes ele, assim, ele prende e fala, poxa, eu não sei. Quando eu pergunto, de onde vem isso? O que você sente? Não sei, não sei. E aí quando a gente volta no processo terapêutico, o que te lembra essa situação? Aí ele lembra daquela situação que para ele, não é bobagem, só que fica. E aí o processo de elaboração, porque a psicoterapia não é sobre cura, é sobre aprender a lidar com a tua questão. Claro. Então, não acho que você vai sair do consultório sem ansiedade, até porque a ansiedade é uma condição humana, assim como medo, insegurança. Claro. Mas que não tratada pode vir a gerar um quadro... processo de adoecimento, exatamente. Claro. Tudo bem. Bom, gente, então para essa pergunta, que a gente consiga estar tirando as dúvidas, o importante aqui é não fazer esse autodiagnóstico e procurar um profissional. E às vezes a pessoa acaba adoecendo quando se coloca nessa condição. Poxa, eu tô com ansiedade. Aí vem, sabe, aquele turbilhão de sensação. E ela mesmo faz o processo de adoecimento quando você se intitula com já algo, ansioso, né? Então, assim, eu tô com transtorno depressivo. Aí quando você chega no processo terapêutico é sobre o medo, sabe? É sobre uma tristeza que ficou, que se instalou e que não necessariamente significa um quadro de ansiedade ou de depressão. Até porque, para que você faça o diagnóstico de um paciente, depende muito da intensidade e da frequência dos sintomas. E quem consegue fazer isso é um profissional de saúde mental. Claro. Psicólogo e psiquiatra. Importante que a pessoa não faça esse autodiagnóstico, né? Importantíssimo. Bom, vamos aqui para mais uma pergunta, gente. Quero agradecer ao pessoal da Rede Farma. Rede Farma, a rede de drogarias que mais cresce aqui em todo o Alto Sertão. Rede Farma Ouro Branco, Rede Farma Maravilha, muito obrigado pela parceria. Bom, eu tenho aqui mais uma pergunta. Essa eu acredito que aconteça em muitas famílias. A pessoa diz o seguinte: eu tenho duas pessoas que têm depressão na família, né? No caso, na família da pessoa que fez a pergunta. A minha mãe e a minha irmã. É muito complicado. No caso, ela não lança aqui uma pergunta, ela deixa uma exclamação, não é? Porque pessoas que estão cuidando, no caso dela, veja só, lidando com a mãe, com a irmã, com depressão, acredito que essa exclamação ela esteja com medo também, já de... É difícil você conviver com uma pessoa no estado depressivo e você, de uma forma ou de outra, acaba adoecendo também, sabe? Não tem jeito, né? E aí o medo, a preocupação excessiva, o estresse, porque é difícil lidar com esses pacientes. Aí quando tem duas na casa, é importante que ela, se possível, né, claro, fale sobre isso. Ou seja, com psicólogo, que é o mais ideal, mas também que, enfim, que ela possa colocar para fora. Porque o que acontece? A ansiedade é o excesso. É o excesso de medo, é o excesso de preocupação que as pessoas estão acostumadas a engolir, sabe? Sim, é verdade. E aí você recebe e não faz o processo de exteriorização. Tem pessoas que nem choram, sabe? Tem muita dificuldade de chorar. Sim, chamam de tranca, né? Ficam ali realmente E aí embargados. falar sobre o quanto é difícil ter uma mãe que está em processo depressivo, o quanto é preocupante uma irmã em processo depressivo, faz com que a gente faça esse movimento de exteriorização mesmo, sabe? A medicação não faz isso, a medicação você coloca para dentro. No processo terapêutico você faz isso, é quando a pessoa entra em contato com aquele sentimento. Exatamente. Porque lá fora, geralmente, as pessoas criam capas e barreiras, estereótipos para se defender. Então, no processo terapêutico, eu costumo falar que aqui eu não quero as capas, eu não quero as máscaras, eu quero a pessoa real, sabe?
que pode falar, que pode chorar, que pode xingar, mas que entre em contato com tudo aquilo que ela... E jogue para fora todo esse sentimento negativo para não guardar. Então, falar sobre o que sobre o que você está sentindo também é uma manutenção da saúde mental, tá? Claro. Tem pessoas que só engolem, recebe aquela bronca do chefe e só engolem. Então, é importante que você também fale sabe, que você fale, que você se posicione, que você se defenda. Então, o ato de falar é a via mais saudável para a manutenção da saúde mental. Muito bem. Olha, tem mais uma pergunta. Eu queria saber como fazer para se acalmar sem precisar do uso da medicação, pois essa aqui se intitula que tem realmente muita ansiedade. Bom, prática de hábitos saudáveis, é importante que você veja que rotina você está seguindo. Então, 8 horas de sono sem medicação, né, Alan? Claro. Então, tentar manter um sono de qualidade, prática de exercício físico, a respiração diafragmática. Acho que tinha uma pergunta aí eu vi sobre o que fazer quando eu tô, sei lá, com crise de ansiedade. Vamos chegar lá. E aí a prática da respiração diafragmática ajuda muito, né? A ansiedade geralmente é aquela... A gente fica toda acelerada, então o coração acelera, tem falta de ar. Então, a respiração diafragmática é uma técnica que ajuda muito. Então, para a pergunta dessa pessoa, é prática de hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, muito líquido. Se ela puder se constar com a nutricionista, ajuda muito. Prática de exercício físico é fundamental e sempre que possível falar o que está sentindo. Sabe quando você percebe que você só engole? Pronto, é quando você vai começar a falar mais, a chorar, se necessário. Eu vejo, Viviane, que para todo problema o importante realmente é não deixar de buscar ajuda. Sim, claro. Esse é o ponto inicial, realmente. Sim, é porque assim, Alan, nem todo mundo consegue ter acesso à psicoterapia, seja pela política de saúde, porque de fato é muita demanda e os profissionais não dão conta, também como a psicoterapia particular, né? Que você vai custear o tratamento. Então, nem todo mundo tem acesso. Então, aquelas pessoas que, por algum motivo, não conseguem ter acesso ao atendimento psicológico, que possa reorganizar a forma que ela está funcionando no mundo, sabe? Uma rotina, incluir hábitos saudáveis na rotina, falar, chorar, sabe? Expressar suas emoções, hábito de exercício físico, se não gostar, que seja uma caminhada, que seja um funcional, mas é dessa forma que a gente vai cuidando da nossa saúde mental também. Muito bem, olha, aquilo que a gente vinha falando no começo nos traz agora essa pergunta. Infelizmente, casos de pessoas tirando a sua própria vida, não é? Aí a pessoa pergunta como a psicologia avalia esse quadro. Você já falou um pouco, mas você pode complementar. Sim. É de fato um fenômeno complexo, né? Como eu falei para você. Como profissional de saúde mental, me preocupa esses números de suicídio aqui na cidade, porque quem tem a ideação suicida e vê a outra pessoa cometendo suicídio, ela pensa, poxa, se ela conseguiu, se ela teve coragem... Aquele se livrou do sofrimento. Eu também vou. Pensa dessa forma. É aquele efeito cascata. Então, então existe quem isso mesmo. trabalha com saúde mental, se preocupa com o número de suicídio que está acontecendo aqui na cidade, sabe? E aí, a pessoa que está nesse processo, ela não consegue encontrar outra solução ou uma solução mais rápida. A gente volta para a necessidade do imediatismo, sabe? Então, para que o processo depressivo ou a ideação suicida ela surge, enfim, ela esteja no momento, leva um processo. Você não acordou um dia e falou, estou com ideação suicida, estou com depressão. Então, foi um processo direto e indireto. Ali já teve muitos sinais. Exatamente. E o processo de melhora, de evolução do quadro clínico também leva um tempo, sabe? Só que essa necessidade de resultados imediatos e achar que não há outra solução faz com que a pessoa pegue ali uma faca, uma corda e... Então, respeitar o tempo do processo, sabe? É extremamente necessário, mas é muito difícil, porque a sociedade cobra isso, sabe? As pessoas, a família, você tá com psiquiatra, tá com psicólogo, eu não tô vendo resultado. 2 semanas de sessão,
sabe? Então, o tempo do processo é extremamente necessário, porque você não vai acordar um belo dia e estou livre de todos os meus sintomas. Vejo, claro, que até a sua profissão exige, mas eu vejo que quando você toca um pouquinho nesse assunto, eu também tenho esse lado. Quando eu entrevisto, eu vejo nos seus olhos que você se emociona um pouco em falar em pessoas que tiram a sua própria vida. Você está com quanto tempo de profissão? Perdão, já 5 perguntei. anos. 5 anos. Você já teve algum paciente que cometeu tal ato? Já aconteceu. Infelizmente, já Isso aconteceu. você fica, querendo ou não, eu falava com você ontem, você cuida da saúde mental das pessoas, mas como fica a sua perante a tantos casos? Porque não só de pessoas que tiram a vida, mas você lida diariamente Sim, com sofrimento emocional, que é uma demanda humano. pesada, né? Claro. Como é que você fica a Viviline nisso, nessa questão? Eu tenho a minha psicóloga, então eu faço psicoterapia. Eu consigo identificar como o meu corpo está sinalizando um processo de estresse, sabe, de preocupação, de ansiedade. Então, assim, estar em terapia é necessário, sabe, para lidar com os pacientes, com a demanda, com os meus medos, com as minhas preocupações, porque ser psicóloga não me coloca numa posição de super-humana. Privilegiada, né? De jeito nenhum. Ao contrário, né? Lidar com tantos problemas, você acaba... Isso, então estar em terapia é fundamental. Muito bem. Me preocupou que você talvez falou uma questão que a pessoa aqui na pergunta quisesse saber. Eu não sabia dessa questão do efeito cascata. Sim. E quando uma pessoa tira a vida, que aquilo talvez encoraje a outros a fazer também. Não sabia desse efeito, não. Existe, infelizmente. Sim. Principalmente a pessoa que está lá no esgotamento, sabe? Que já pensou milhões de vezes em como tirar a própria vida. E a pessoa conseguiu, fazendo aquilo, ela vai e pode acionar um gatilho, sabe? Então, é importante, eu bato na tecla novamente da rede de apoio, sabe? O quanto a família escuta, acolhe. É claro que ninguém vai se responsabilizar pela vida do outro, sabe? Então, eu também, enquanto profissional, isso é muito, muito claro em mim. Então, meus pacientes, quando eu percebo que precisa de acompanhamento psiquiátrico em caminho, quando é aquela demanda que tem risco de suicídio, eu quebro o sigilo e preciso orientar os pais, e preciso orientar a família. Nesse ponto, você tem que romper essa barra do sigilo profissional. Esse caso que você falou, teve um paciente. Claro, não vamos falar nome jamais, isso é uma ética profissional, mas você identificava nessa pessoa? Sim, teve a quebra do sigilo. Você aconteceu, inclusive, a quebra do sigilo. Sim. Eu estava em acompanhamento psiquiátrico, iniciou... eu fiquei pouco tempo com ele na clínica. Foi um tratamento muito breve. E aí eu tive que quebrar o sigilo com os pais, e aí alertar eles, né? Pedir para que eles tomassem cuidado, evitassem... Mais uma pergunta, e como eles recebem? Você acha que eles dão a importância devida àquilo que você relata ali? Sim, claro, dão sim. Eles sabem que vem de uma profissional, não é brincadeira. Eles escutam. Tudo bem, que é importantíssimo, né? Olha, vamos lá, gente. Mais uma pergunta. Essa também a gente vem debatendo aqui, mas você se aprofunda mais na resposta. Como diferenciar a depressão da ansiedade e quais são os sintomas? Geralmente um abre porta para outro, né? Começa sempre pela ansiedade, eu estou errado? Não necessariamente. Começa pela instabilidade emocional, pelo sofrimento emocional. E aí a ansiedade, no processo de adoecimento, porque a ansiedade é uma condição humana, então é normal que a gente fique com aquele friozinho na barriga, diante de uma situação nova ou, enfim, preocupante. Mas a ansiedade geralmente está ligada à antecipação de um futuro. Sim. Uma perspectiva sempre negativa. Então, aquela pessoa que antecipa o futuro de uma forma negativa, sofre por antecedência e não consegue viver o processo daquilo, porque ele está antecipando tudo. E aí o ansioso, ele funciona muito dessa forma, de antecipar situações que ainda não aconteceram numa perspectiva sempre negativa. E a depressão, os sintomas mais evidentes é aquela tristeza, a instalação da tristeza profunda, sabe? Aquela sensação de desesperança, que nunca vai dar certo, que eu não vou conseguir. E aí você começa a gostar
a não gostar de viver. Então, você perde a vontade de comer, de se cuidar, de sair, E de vai cuidar gostando da daquilo, casa. de se Isso. isolar cada vez mais. Exatamente. E aí vai criando simbolicamente uma sensação de, pelo menos aqui, eu não sofro, aqui eu não corro risco. E é aquela falsa sensação de segurança que alimenta muito o processo de adoecimento Ou emocional. seja, na depressão, quanto mais você vai se isolando, que é isso que vai ocasionando, né? O isolamento, a pessoa vai se sentindo mais confortável Sim. com esse isolamento. Ele vai se familiarizando, na verdade, Se adaptando, com né? os sintomas de adoecimento. Por isso que a gente nunca deve se familiarizar com sintomas negativos. É claro que a gente precisa sentir a tristeza, a gente precisa sentir a raiva, a frustração, mas a gente não deve se familiarizar com esses sintomas. É normal que eu fique triste, assim, uma semana, 2, 3. É normal eu não querer mais aquela atividade que eu sempre quis. Então, quando a gente se familiariza com esses sintomas, tá aí o perigo. Então, eu já ligo todos os alertas. Quando eu percebo que eu já estou mais tensa do que o normal, então eu já levo para minha psicóloga, já vejo o que é possível mudar nos hábitos. Certo. Então, eu consigo reconhecer e dar a real importância aos meus sentimentos e aos meus comportamentos. Muito bem, por isso que é bom, gente, tratarmos desses assuntos com realmente uma profissional consagrada, repito. Se eu entendi bem, quem sofre com ansiedade, para responder essa pergunta, deixa eu ver se eu entendi. Ansiedade é a pessoa que sofre com antecipação, está vivendo com a cabeça no futuro, Exatamente. sem viver o hoje. Basicamente isso, né? Mas aí tem muita coisa em volta. E a depressão é até fácil da gente identificar ou tentar identificar. São as pessoas que começam a deixar de praticar aquilo que gostava, começar a se isolar. Vamos falar em sintomas depressivos. Eu até tenho medo de falar sobre isso, né? Porque as pessoas às vezes ficam... Vamos fazer o autodiagnóstico. Eu tenho isso, então eu tenho ansiedade. Eu tenho isso, então eu tenho depressão. Então, os sintomas depressivos é aquela reação que você tá numa tristeza profunda, que ela não tá passando, sabe? Aquele sentimento de, não vou fazer porque eu perdi a vontade. Esses são os sintomas. A pessoa que fica no quadro de depressão, ela precisa ter a frequência e a intensidade dos sintomas. E quem consegue fazer esse diagnóstico é um profissional de saúde mental. Muito bem, que é o importantíssimo, né? A gente está falando hoje aqui com uma profissional. Mas é reconhecer os sintomas de ansiedade, quando você tá percebendo que o teu corpo tá... o corpo ele fala, claro, só que em forma de sintoma, mas claro, ele comunica. Então, quando tem aquela falta de ar, aquela sensação de medo, de morte, a crise de ansiedade tem isso muito, de uma sensação que vai acontecer algo muito forte, muito ruim, e aí aquela sensação de morte, e aí quando você se pegar sentindo isso, você precisa, como assim? Então, é não se muito familiarizar com esses sintomas. Claro, nunca se familiarizar com esses sintomas. Olha, a pergunta interessante aqui de mais uma internauta tem estudos sobre alimentos que podem vir a contribuir diretamente na recuperação de quadros depressivos? Olha, uma alimentação saudável ajuda muito na saúde física e, consequentemente, na saúde mental. Sobre recuperação de depressão, eu não consigo te responder isso, né? Talvez um nutricionista ou um nutrólogo, mas é claro que manter uma alimentação saudável ajuda muito na manutenção da saúde mental. Claro. Então, cuidar da mente é também cuidar do corpo. Muito bem. Essa pergunta complementa também. A automedicação com remédios para ansiedade pode causar dependência? Automedicação, sim. Claro. Dependência e muitas outras coisas. Outros malefícios ali, né? Então, cuidado, gente, com medicação. Quem faz isso, quem diz a forma, a quantidade, o tipo de medicação é um psiquiatra. E aí, cuidado também com o profissional que você procura. Tem profissionais e profissionais, a gente sabe disso. Claro. E a medicação cuidado. Começa pelos hábitos saudáveis. Eu sempre falo que se você procurar um psicólogo, ele sempre vai saber a hora de encaminhar para um psiquiatra. Muito bem, muito bem. Gente, olha, falar em alimentação saudável, deixa eu falar do recanto da pizza.
Mas olha, gente, tem também a pizza saudável. Para quem quer, tem também a pizza saudável. Tem pizza de... Como é que chama, Ícaro? Ícaro agora riu. Por quê? Tem o Recanto da Pizza, tem também a pizza para pessoas saudáveis. A gente aqui não come, mas tem também. Então quero mandar um abraço a todo o pessoal do Recanto da Pizza. São mais de 40 sabores. É uma pena, Ícaro, que a gente não parta para aqueles sabores que são saudáveis. Mas tem também. Assim como tem a pizza salgada, tem a pizza doce, tem aquela que a gente gosta e tem também aquela saudável. Ela é de quê, a saudável? Você não sabe, você não utiliza, não consome, mas tem. Acho que tem uma pizza agora, eu não sei o nome porque não consumo também, mas ela é realmente feita para pessoas que não queiram a tradicional, né? Sim. Então, pessoal mais fitness, né, Ícaro? Gente, Recanto da Pizza, aqui em Ouro Branco com a entrega mais rápida. Não sei como é que eles conseguem, mas tem realmente a entrega mais rápida de toda a cidade. Olha, tem uma pergunta aqui, essa é bastante interessante. Eu não entendi ela, preciso realmente que uma psicóloga ao meu lado para entender. O rapaz disse o seguinte: eu, depois que tive que beber, estou em um desânimo total. Não suporto nem me ver. Depois que tive o quê? Desculpa. Ele fala, eu também não entendi muito bem, mas ele colocou o seguinte: eu depois que tive, ele colocou tive beber, mas eu acredito que Acho depois que começou a beber. Ou pode ser Ou uma... parar. Não, acho que deve ser o bebê mesmo. Pronto, é Acho porque que ele deve ser não... a mulher que tá falando. ele não Depois que teve colocou. bebê... O que que tem mesmo? Eu depois que tive beber... Ah, me Entendeu? perdoa. Realmente você reconheceu a pergunta. Ela colocou beber. Né? Eu pensava, eu disse, meu Deus, começou a beber e não está gostando. Mas veja só, realmente, deixa eu reformular porque eu vejo que você entendeu. Eu, depois que tive bebê, agora está correto, estou em um desânimo total e não suporto nem me ver. O que é isso? O puerpério é um período bem difícil, né? Que é o pós-parto. E aí tem diversas mudanças fisiológicas, hormonais, psicológicas. Então, de fato, o puerpério é um período difícil. Ele diz muito também, a forma que a mulher vai viver o puerpério diz muito sobre como foi a gestação. E a rede de apoio dela também, sabe? Influencia muito. Então, a mulher que não tem uma rede de apoio, que teve uma gestação complicada, geralmente ela sofre mais emocionalmente. E aí tem muitas questões, né? Com o corpo muda. E tem um processo para que o corpo, ele volte aos poucos, na medida do possível, para aquela forma. Então, é normal, quando o puerpério está sendo muito difícil, algumas mulheres desenvolverem depressão pós-parto, né? Que é quando você não consegue sentir aquele amor e aquela felicidade com a maternidade. Você não consegue olhar para o seu filho e amá-lo, sabe? E aí você começa a criar um monte de questões sabe, subjetivas mesmo. E aí que entra no processo de adoecimento. Mas falar em maternidade é difícil porque a sociedade, ela cobra muito da mãe uma posição ideal, sabe? Às vezes as pessoas idealizam muito a maternidade, colocam numa posição e que às vezes muitas mães se pegam que não podem errar, que não pode chorar, que não pode sentir medo. Então podem sim, gente. Acho que ter um filho deve ser a sensação mais complexa da vida. Sim, que falou desperta a palavra muita, mais correta agora. A complexidade que envolve. muitas questões, né? De você estar ali com o teu filho e tudo que é cobrado, porque tem muita cobrança em o ser mãe. Eu acho que metade das minhas amigas são mães, são grandes mães, inclusive eu admiro muito elas, porque conseguem conciliar a maternidade com a vida profissional, com o ser mulher, que é necessário, até porque ser exclusivamente mãe sempre não é saudável. É importante que, claro que nos primeiros meses tem a dependência absoluta do bebê e você tem que ser exclusivamente mãe, só que é importante que ela volte gradativamente para que ela se reconheça enquanto mulher, enquanto profissional e não só mãe. Nesse caso aqui da nossa internauta, já está com um sinal amarelo aqui ligado. Sim. Né? Ela está falando aqui que não suporta nem se ver.
E é importante que... Eu não sei quanto tempo nela tá Ela não deixou no pra gente. puerpério, quanto tempo tem o bebê dela, mas é importante que ela dê importância a esse sintoma, que ela não se familiarize com não querer se olhar no espelho, não se familiarize com essa questão de não se gostar. Então, não é nada saudável que a gente se a gente se familiarize com esses sintomas. Então, se possível, procura um profissional, se não, fala mais sobre isso com alguém que você confie, que você possa chorar, que você possa ouvir bons conselhos, porque às vezes boas palavras genuínas e afetuosas podem ajudar Ajuda muito. né? Muito. Então, cuidado com quem você vai falar também. Claro. É porque a sociedade talvez cobre da mulher, além de todas esses adjetivos que você disse, também a questão estética, né? Sim. Talvez ela esteja falando dessa questão também, né? Sim, sim. Porque o corpo da mulher durante a gestação tende a mudar. Aí ela tem que realmente procurar ajuda e voltar a se cuidar, né? Sim, e o tempo, né? Respeitar o tempo. Você acabou de ter um filho. Claro. O corpo ele está em processo de transformação ainda, então respeitar esse tempo. Mas aí, se ela já não está conseguindo se ver, então ligar o alerta mesmo. Claro. Para que ela não se familiarize com essa sensação. Nesses casos aqui, eu já recomendaria para ela a ajuda realmente de um psicólogo, de um profissional. É para que ela venha se sentir melhor. E se reconheça enquanto grande mulher, sabe? Eu não sou mãe, mas eu admiro muito a condição materna. Deve ser uma experiência muito complexa mesmo, sabe? É de complexidade. Não tem como não falar sobre isso. Mas esse tempo do teu corpo é preciso ser respeitado. E tenha certeza que você, sim, vai conseguir lidar com as questões maternas, mas a rede de apoio é necessária. O pai, inclusive, precisa fazer parte. Bem, você chamou atenção para isso porque, como é que eu posso dizer? Porque tem uma sobrecarga, sabe, Alan, das responsabilidades da mãe, né? Então já tem uma tendência a mãe fazer mais coisas, mas aí o pai às vezes se recua muito disso, então... Deixando a responsabilidade só para a mulher. Sim. E isso vai afetá-la muito mais, inclusive, e a gente não sabe se é isso que está acontecendo aqui, né? Olha, mais uma pergunta. Eu tenho ansiedade, aí sinto muita dor de cabeça, dores fortes na cabeça. Será que são por causa da ansiedade? Muito possivelmente sim, né? Claro que, dependendo da intensidade que essas dores estejam, é importante que também procure um especialista na área para saber se pode ser uma outra coisa, uma outra questão. Mas é um dos sintomas. A ansiedade, ela faz essa modificação mesmo fisiológica, sabe? Do corpo. Então, tem pessoas que se coçam, que aparecem manchas roxas, manchas vermelhas. Tem aquela dor de cabeça que você faz um monte de exame e não dá nada. Então, pode ser um processo de psicossomatização, que é quando o corpo adoece por uma questão emocional. Muito bem. Acredito, veja só, tem mais uma pergunta. Eu fico aqui olhando essas perguntas e me colocando no lugar de cada um. A gente às vezes pensa que está sofrendo sozinho e não é, né? Olha, sempre me pego arrancando o meu cabelo. É mais uma que está acionando o sinal de alerta, né? Sempre me pego arrancando o meu cabelo. Quando percebo, já estou arrancando. Ou seja, essa já está fazendo... Sim, e pode ser sintoma também de uma outra condição psicológica, né? Acho que o nome do transtorno é tricolomania. Tricolomania. Eu sei que abreviando é TTM. E aí que tem essa condição de arrancar os pelos, então cabelo, sobrancelha. Então é uma questão emocional e comportamental, não é nada biológico, mas aí é uma reação emocional diante de um quadro de possível excesso de estresse, de ansiedade, que faz com que a pessoa, e geralmente essas pessoas que fazem isso, elas sentem alguma sensação de alívio, sabe? De prazer mesmo, assim como a prática da autolesão. Então, porque, Alan, tudo que a gente recebe, a gente precisa colocar para fora. Eu sempre falo para os meus pacientes adolescentes, quando eu vou explicar o processo de saúde mental, eu falo que a nossa mente é como se fosse uma caixinha de bateria. Ela é carregada. Recebendo energia. E ela precisa ser descarregada. E aí, quando você só carrega e não descarrega, vai ter uma hora que essa bateria não cabe mais. Aí vai precisar sair por uma outra via.
Então, geralmente, as pessoas que praticam autolesão, por exemplo, elas sentem a sensação de alívio mesmo. E aquele é um alívio muito temporário, que não ajuda em absolutamente nada, porque a causa está ali e a dor não vai passar. Mas é como se precisasse tanto sair por alguma via que a dor física acaba gerando uma dor emocional. Uma satisfação emocional, uma sensação de alívio. Uma satisfação que não pode de maneira alguma. E é uma falsa sensação, né? Porque aí você vai fazer o corte. Uma automutilação, né? A dor não vai passar, a ansiedade não vai passar, e aí o seu corpo vai estar marcado e você está correndo riscos, né? Claro. Para essa pessoa, ela perguntou se seria, o que pode ser, na verdade, essa pessoa que se pega arrancando os cabelos. Bom, e aí pode ser sintoma Pode ser um sintoma, né? Tricolomania, eu acho, que é quando você... Bom, normal não é, né? Tem que procurar ajuda, né? Nesses casos aqui. Com certeza. Gente, olha, várias pessoas começando a seguir a gente aqui. Eu quero agradecer de coração. Muito obrigado a cada um de vocês que estão seguindo a nossa página. É importante que você também siga-nos. Não é seguir, Ícaro, no caso, curtir. Se inscrever realmente no nosso canal no YouTube. Se inscreva no nosso canal no YouTube e a você que está assistindo é importantíssimo. Ativa o sininho de notificações. Olha, gente, deixa eu mandar um abraço, com licença aqui da nossa convidada, mandar um abraço ao pessoal da Local Media Indoor TV, aqui em Ouro Branco. Gente, o que é a Local Media Indoor? São 2 televisores, um localizado na Casa Lotérica, ou seja, com um fluxo de pessoas muito grande. Outro televisor, estrategicamente, lá na padaria Pão Nosso, não é isso, Ícaro? Lá na Pão Nosso, também com um fluxo de clientes muito grande. E agora, em breve, também lá na Academia Superação. Então, gente, para você que tem o seu negócio, para você que quer divulgar o seu ponto comercial, o seu trabalho profissional também, você pode divulgar com Local Media Indoor. Muito bom saber. É bom e é um preço mínimo. É R$ 49,90. Preço muito pequeno. Não sei, acho que você já chegou a ver aqui em Ouro Branco. Ou na lotérica, hoje dificilmente a gente faz mais pagamento, né? Na lotérica mais para quem recebe. Mas na padaria Pão Nosso tem um televisor, fica passando o dia inteiro. Eu não tinha visto ainda. Mas é realmente um meio de propaganda muito bom, porque quem está ali está vendo. Sim. Viviane Cabral, psicóloga, e está ali o endereço, o consultório, e ali vai revezando. Bacana. Eu recomendo, inclusive, para quem não tem o seu ponto comercial, mas quer, de alguma forma, aparecer para o seu ex, que você pague também para colocar uma foto que, de qualquer maneira, ele vai acabar vendo. Gente, então um abraço para o pessoal da Local Media Indoor, tá bom? Olha, deixa eu ver aqui, mais uma pergunta que está chegando para a gente. Essa tem muita gente vivendo, acredito que você já nesses seus 5 anos, né? Atuando na área. Acho que já ouviu e viu muitos casos. Como identificar um relacionamento tóxico? Ele geralmente acontece de forma muito discreta. Sabe aquela sensação de se familiarizar com aquilo que não é saudável? Pronto, geralmente começa assim. E aí, quando você percebe que o teu parceiro ou parceira tá fazendo cobranças excessivas, que ele sempre te coloca como responsável do motivo da briga. Então, ele nunca se coloca como responsável, ele vai te colocando. É quando ele vai começar a invadir os teus interesses, as tuas roupas, as tuas amizades. É quando ele sempre te coloca na posição de culpada mesmo. E aí, é o início do processo de dependência emocional. É quando você vai se perdendo de você. E aí chega um ponto que, mesmo sendo muito ruim, você não consegue se imaginar fora daquela relação. Porque ele ou ela, né, indiretamente e diretamente foi retirando a tua autonomia. Então, ele invadiu a tua autonomia e não te permitiu decidir coisas que é necessário que você mesma decida. No processo terapêutico, a gente fala sobre isso, mas também tem que ter um processo de autorresponsabilidade. Então, o outro só vai até onde a gente permite. Então, é importante que a gente reconheça até onde a gente permitiu e por que permitiu que a outra pessoa invadisse a sua autonomia a ponto de impedir que você vestisse uma roupa ou impedir que você falasse com aquela amiga que ele não gosta. Claro. Mas essa questão hoje, nos dias atuais ou atualmente,
são realmente muitos casos. Claro, eu vi você falando aí que pode acontecer, pelo que eu entendi, com questão de uma mulher com um homem também. Sim. Vice-versa. Mas, claro, a gente sabe que parte muito para o sexo frágil, sexo feminino. Não tem nada de fragilidade, né? Não tem nada Nada de de fragilidade. frágil. Mas que nesses casos a mulher colocada Tem mais realmente tendência se mesmo. torna frágil ali, porque o camarada coloca ela tão baixa ali. Sim. E aí não é sobre necessariamente a mulher, mas as intenções do homem, né? Então também é falar sobre essa postura controladora dele. E aí chega num ponto, Alan, que a mulher aceita, ou enfim, quem esteja passando, mas geralmente, de fato, frequentemente é mais mulher, ela, mesmo estando certa, acaba achando que tá errada, que de fato tem culpa naquilo. Ela é convencida ou Então ela tem fica um jogo de manipulação, sabe? Um jogo de controle muito forte. Mas o foco é quando o parceiro ele consegue ir retirando aos poucos a tua autonomia. E aí, quando ele retira a tua autonomia, você se esquece de você mesmo. E aí, pensar em seguir sem ele é uma coisa muito difícil. É como se você não tivesse norte de por onde ir, porque você já se perdeu de você. Então, o processo de dependência Eu acho emocional que lá no início do nosso papo, onde você dizia que a gente tem que se amar, se colocar em primeiro lugar. Sim, com certeza. O problema da grande maioria dos relacionamentos é que as pessoas colocam o outro em lugares que não são deles, sabe? Então, o centro da tua Tem um vida, pedestal ali. o centro da tua vida, das tuas escolhas, das tuas decisões, tem que ser você. Claro que a gente tem pilares importantes que nos sustentam, que é a família, que é um relacionamento, que é um trabalho, mas o centro precisa ser você. Por quê? Porque se você colocar outra pessoa, ela por algum motivo não pode estar lá. E aí, quando ela sai, você desmorona. Então, a questão é quando você coloca simbolicamente aquela pessoa em lugares que não são delas, sabe? Em posições de falta. Então, tem uma falta materna ou paterna lá na infância, lembra da volta? Claro. Então, geralmente, quando a pessoa coloca um parceiro numa posição extremamente central na sua vida, é porque talvez ela queira a pessoa que inconscientemente ele supra aquela falta materna, paterna, e aí ela coloca aquele parceiro em um lugar que não é dele. Ô, Vivilânia, como profissional, claro, você tem que falar com toda essa ética, falar bonito, mas assim, eu já vi casos de mulheres que chega realmente a ser penoso de ver o tanto ou a situação que elas se encontram abaixo daquilo que o seu parceiro quer em colocá-las. Vamos dizer a verdade, tem muito homem que quer colocar a sua parceira como nada, na verdade. Sim. Né? Então, há mulheres que se submetem a isso também. Eu não sei se, como você disse, se ela tenha esse parceiro para suprir alguma carência emocional que seja, afetiva, Sim. mas que alguma coisa errada tem, porque eu com não certeza. sei como a pessoa se permite a ser maltratada. Isso não é uma... E pode ter, assim, no processo terapêutico não tem uma causa específica, sabe? Então, essa pessoa pode estar familiarizada com essa forma de tratamento. Então, imagine que lá na infância dela, o pai e a mãe, na medida que dava amor, excedia na agressão, sabe? E aí era misturado. Como assim? Ele me ama e me bate tanto. Como assim? Ele me ama e me espanca tanto. E aí, quando ela entra na vida adulta, ela vai com essa relação inicial. É como se fosse familiar para ela, essa forma de expressar o amor. E aí, a mulher que está nesse processo de dependência emocional, ela parece estar com a venda, sabe? Não consegue enxergar. E aí, sempre também chega no consultório muito culpando o outro. Ah, mas ele, aí não entende por que teve tanta permissão. Sabe até que ponto você permitiu que uma pessoa te espancasse, você voltasse, ele te espancasse de novo e você continua naquela relação. Claro. Ô, Vivilane, mas veja só, você falou no espancamento, mas na maioria dos casos também, ou na minoria, não sei, acontece muito o abuso psicológico, Sim, que a é tão violência forte quanto a agressão física, né? Sim, deixa marcas tão dolorosas quanto a física. E a violência psicológica, ela é aquela violência que vai diretamente no teu emocional, na tua autoestima. Então, aquele homem que fala do corpo da mulher, o quanto que ela é inútil, o quanto que ela é imprestável, que ela não sabe fazer nada, e aí ele vai diretamente naquilo.
E a violência psicológica deixa muitas marcas. E se a pessoa tiver Fragilizar. fragilidade emocional, ela entra no processo depressivo e ela começa a se identificar com aquele monte de característica que ele colocou. Ela passa a aceitar. Exatamente. Meu Deus, é complicado. Olha, temos aqui mais um caso. Perdoe, gente, eu estou indo rápido porque são realmente várias perguntas e a gente não pode abusar muito do tempo dela também. Depois da minha gravidez, passei a ter ansiedade, fico com muita falta de ar, não sinto as pernas e só choro. Processo de psicossomatização. O corpo já está respondendo em forma de sintoma. E aí o puerpério é, de fato, um processo muito delicado e que a pessoa fica vulnerável mesmo a muitas coisas, processo de adoecimento, tanto físico quanto emocional. Então, é importante que você, se possível, né? Porque a gente sabe que nem sempre é possível procurar ajuda psicológica, faça isso e que você entenda como está vivendo a maternidade. Porque a maternidade real é muito diferente da maternidade que a sociedade idealiza, onde a mãe não pode chorar, onde a mãe não pode sentir raiva. E a maternidade real sente isso, só que a mulher não fala por se sentir culpada. Porque tem tanta idealização que, poxa, assim, como assim eu tô com raiva de cuidar do meu filho? E aí ela entra no processo de culpa, e aí no processo terapêutico não tem estereótipos, não tem certo e errado, não tem idealizações. Tem o real. Então, fale sobre o quanto é ruim cuidar do seu filho. Sabe o quanto que é exaustivo cuidar do seu filho. E aí ela, no processo de fala, ela vai elaborando e também se responsabilizando pela condição materna. Claro. É, na verdade, uma terapia, né? Sim. Terapia de uma forma direta. Olha, a pergunta aqui é algo que está explícito, né? Os jovens de hoje, que o pessoal, antes dessa pergunta, o pessoal atribuía muito ansiedade, problemas depressivos com a idade, isso não tem nada a ver, né? Os jovens de hoje estão muito doentes, depressão, ansiedade, está demais. Essa pessoa não deixa uma pergunta, é uma exclamação. É como eu disse, muita gente atribuía problemas mentais à questão de idade. E muita gente também trata a depressão até hoje como uma frescura. Infelizmente, Tem isso, né? infelizmente. E aquela questão de responsabilidade com que eu falo. Sobre a condição emocional dessa geração, é de fato preocupante, Alan. Sabe? São jovens que estão muito, muito doentes emocionalmente. A inteligência emocional é desse tamanho aqui. E aí a gente que trabalha com saúde mental sabe que não foi assim, do nada. Então, quando a gente vai lá na infância daquele adolescente, provavelmente foi uma criança que não foi frustrada, sabe? A sociedade hoje cobra tanto trabalho, uma carga excessiva dos pais, que eles, para oferecerem um conforto, uma qualidade de vida para o filho, uma boa educação, uma boa alimentação, eles trabalham muito. E aí a criança fica sem a figura necessária, que é a figura do pai e da mãe. E aí a criança, o pai e a mãe chega tão cansado do trabalho que, por vezes, o primeiro choro da criança, toma o celular, toma isso, sabe? E a criança, ela não se frustra. E a frustração é extremamente necessária para o fortalecimento do ego. Então, é na frustração que a gente também fortalece Fortaleça, né? o ego. Então, o que está acontecendo? As crianças, claro que não é regra, tá? Mas as crianças, elas não estão sendo frustradas, não recebem não. E aí eles entram na adolescência e não sabem lidar com as questões da adolescência, que é uma bagunça também. Então, eles geralmente ficam, meu namorado me deixou, então eu vou me cortar. Sabe? É como se eles não soubessem encarar os problemas. É como se eles não soubessem resolver, de fato, porque foi uma infância que não foi frustrada. O excesso de frustração também não é bom, claro. Mas eu atendo muito na clínica esses adolescentes que estão no processo de adoecimento, que são adolescentes que têm uma condição estrutural muito boa, muito bem vestidos, mas faltou o ideal, sabe? Faltou o principal, né? Então, os pais que estão assistindo esse podcast, revejam as prioridades de vocês, tá?
uma boa roupa, um bom brinquedo não supre a presença materna, a presença paterna. E aí Verdade. tem muito isso. Inclusive, tem outra pergunta aqui, mas você fez agora uma indagação que a gente não pode pular, nem sair fora, que são as questões das redes sociais hoje, para casos de ansiedade, para casos de ansiedade, mas também, em alguns casos, até depressivos. A gente sabe que as redes sociais é um mundo ilusório. Um mundo onde todo mundo é rico, um mundo onde todo mundo é bonito. Depois dos filtros, né, Ica? Você está perdendo a profissão, né? Todo mundo é bonito, todo mundo é rico, todo mundo vive bem e muita gente tenta acompanhar esse ritmo, não consegue e há uma grande frustração. Isso, exatamente. Eu costumo falar que as coisas começam a dar errado quando a gente começa a se comparar. Claro. Principalmente com uma condição que não é real, sabe? Que é virtual. A gente não vai mostrar nossas dores nas redes sociais. Então é sempre mais bonito, mais confortável. E aí as redes sociais é um perigo, na verdade. Principalmente quando a criança não é psicoeducada. E aí eles embarcam numa realidade virtual e principalmente nos jogos eletrônicos, Alan. Sabe? Eu atendo adolescentes que estão no processo de dependência mesmo. Sim, mas de conheço jogo. alguns também. E aí, assim como o medo, como a ansiedade, tem uma barreira, um limite que coloca o jogo e o celular como entretenimento e o jogo e o celular como um processo de dependência mesmo. Então, há uma barreira do real e do ideal, do real e do virtual. E, geralmente, quando você está nesse processo de adoecimento, essa barreira ela é rompida. Aí começa a bagunça mesmo. Então, os jovens eles começam a idealizar aquele personagem do jogo, começam a andar como eles, começam a se comportar agressivamente eles, na verdade, como eles. passam a querer ser aquele personagem. Vivenciar. E aí os pais, cuidado com o celular. O celular não é instrumento de criança. Tem inúmeros estudos que o ideal é que evite o uso da tela antes dos 2 anos. E quando a criança for apresentada ao celular, que seja de uma forma muito limitada. Eu estava lendo um artigo que falava que o recomendado é que a criança use no máximo 2 horas por dia o celular. E a gente sabe que não é isso que acontece. Né? E eu pego muito pai e muita mãe falando assim, mas eu falo, ele não me escuta. E quando eu pergunto a idade da criança tem 5 anos. Ou seja, a criança já se... Mas a criança ela não consegue retirar algo que está sendo excitante cognitivamente para ela. Claro. Isso é uma responsabilidade dos pais. A autoridade, quem tem é pai e mãe. A criança não deve ter. Então, se pra gente às vezes é difícil sair da rede social ou de um jogo, imagine para uma criança. É claro que ela não vai fazer isso. Então, isso é responsabilidade exclusiva de pai e mãe. A criança ela não consegue fazer isso sozinha porque está sendo muito excitante cognitivamente, sabe? É muito estímulo. E muito confortável para muitos pais também que consideram, tá ali, tá quietinho. Mas, que vocês liguem um alerta. Até porque a próxima fase do filho de vocês, depois da infância, é a adolescência. E na adolescência é tudo mais difícil. Mais difícil, mais complicado. A primeira e a segunda infância é crucial, sabe? Boa parte da personalidade, ela se forma até a segunda infância. E aí, na adolescência, eu sempre falo. Quando eu atendo pai e mãe, eu sempre falo, momento agora. Vamos fazer agora, porque na adolescência pode ser tudo, pode não, é tudo mais complicado. Bom, Ícaro, nosso técnico, estamos com quantos minutos? Já passamos de 1 hora já? Falou grosso, 1h14 minutos. Vamos lá. Dicas para acabar com a procrastinação. Sinceramente, eu não sei o que é procrastinação. É aquele ato que você... Tem mais alguma coisa? Não, é isso. Eu estava querendo dizer, eu quero agradecer, como eu agradeci os patrocínios, eu quero agradecer também algumas moscas que estão passando por aqui. Isso é coisa de vizinho, tá certo? Isso não são minhas. Vamos lá. Dicas para acabar com a procrastinação. Procrastinação, foi você que disse, né? Que não sabia. Não sei o que é. Então, é aquele ato que você adia
uma tarefa que é preciso ser feita. Então, deixa para mais tarde. Deixa para Não depois. sabia, mas parece que eu vivo na procrastinação. E aí, esse ato. É claro que é normal que a gente, em algum momento da nossa vida, tô cansado, vou deixar para depois. Só que quando a procrastinação começa a te prejudicar no trabalho, nos estudos, pode ter alguma coisa relacionada a isso, sabe? No processo terapêutico, ele vai entender o que é. O que me faz adiar tanto e, no final das contas, enfim, ser mais difícil? Ou, no final das contas, não fazer e me culpar por não ter feito? E a procrastinação pode estar associada a inúmeros fatores. Então, imagine que um paciente, Pronto, eu vou usar um exemplo de uma paciente que eu atendi e ela não conseguia se concentrar para estudar para a prova da OAB. É algo que ela precisava fazer, que ela quis fazer, que ela precisa fazer de fato. Mas não consegue. E aí ela não consegue manter a rotina dos estudos. E aí ela chegou muito angustiada no consultório e a gente conseguiu entender que essa evitação está relacionada diretamente ao medo de não alcançar as expectativas do outro, da família. Então, o medo, como que a minha família vai reagir? E aí, esse medo... Lembra que o medo cresce na evitação? Claro. E ela evita Você falava rotina, disso no início. a rotina do estudo. E aí, a procrastinação pode estar associada a isso, né? Ao que simbolicamente está por trás, porque não é só preguiça. Muitas vezes não é só preguiça. E alívio. Mas também precisa encontrar o que está por trás daquele ato. Então, geralmente, as pessoas se esquivam por antecipar um erro, uma frustração que ainda não aconteceu. Então, o medo de não alcançar o ideal, geralmente é do outro, não é nem dele. Então, o processo terapêutico faz com que ele tire essas camadas de resistência e acesse o conteúdo, que geralmente está associada a medo mesmo. E a procrastinação. Mas também a procrastinação pode ser sintoma, né, de algum outro quadro clínico. O TDAH, por exemplo, no adulto, ele geralmente faz muito isso. E aí vem como um sintoma e não como uma reação comportamental. Bem, olha, você falou e eu guardei aqui para as últimas, na verdade. TDAH que você fala. Sim. É isso? É o transtorno do déficit da atenção com hiperatividade. Que nome difícil. Isso. É uma condição, é um transtorno neurobiológico que precisa ser diagnosticado por um profissional capacitado. Justamente a pergunta, para lhe complementar, é justamente essa. Como diagnosticar? E aí tem inúmeros sintomas. Eu não tenho especialização na área, não tenho capacitação na área. Então, geralmente, quando eu recebo essa demanda, eu encaminho. Mas cuidado com essa necessidade de diagnosticar, principalmente criança. Criança é uma faixa etária muito difícil de diagnosticar, porque por trás daquele comportamento inquieto da criança, que ele não para, que ele não se concentra, pode ter alguma outra questão, geralmente familiar. Então, a criança, quando ela não consegue elaborar no ato de brincar o que ela está sentindo, ela começa a se comportar. Então, eu atendo muitos pais que estão assim, não é possível, meu filho tem TDAH, tem autismo. E aí ela já intitula um diagnóstico quando, de fato, não necessariamente é. Então, cuidado com o diagnóstico. Sofrer mais uma vez por antecipação. Procure sempre um profissional especializado na área. Então, neuropsicólogo, neurologista, o psicólogo com capacitação nessa área. E aí, eu acho que eu estou recebendo muita demanda nesse sentido, Alan. Principalmente quando eu percebo que as crianças elas não estão vivenciando a infância, de fato. Então, elas não estão brincando como criança. E a criança elabora as questões no ato do brincar. Então, é brincando que ela organiza a ansiedade, organiza o medo, a raiva. Então, o ato de brincar ajuda nesse processo. E ela não tem maturidade para falar sobre isso. Então, o brincar é terapêutico. Só que o que acontece com as crianças de hoje? Elas não estão brincando. Elas estão atrás de uma tela. E atrás de uma tela não se elabora nada. Atrás de uma tela não retira a energia que precisa ser retirada. E aí elas estão apresentando muitos sintomas. E aí os sintomas não necessariamente têm a ver com um transtorno. Pode ser com a dinâmica mesmo familiar e aí é um reflexo
que não deixa de ser uma comunicação, ela está comunicando alguma coisa. Claro. Olha, tem uma pergunta para você. Me foi feita essa pergunta pelo professor Marcos Alves, né, que inclusive, mais uma vez, lhe parabenizou. Né? Muito obrigada, Marcos. Diz que você Marcos é motivo de... querido. Diz que você é realmente motivo de muito orgulho para os ouro-branquenses. Eu assino embaixo, claro. Ele faz a seguinte pergunta até um pouco complexa. Nos últimos anos, mesmo antes ou anterior à pandemia, já estávamos enfrentando um grande surto, muitos jovens estudantes com ansiedade. Isso antes mesmo da pandemia. Né? Então ele complementa dizendo o seguinte, o que era visível nas unidades escolares. Após a pandemia, esses números aumentaram assustadoramente. E por não termos um sistema que possa mensurar de forma clara isso, não temos números eficientes, né? Mas podemos ver pelo aumento da demanda nos consultórios e na rotina das escolas. Sim. A grande pergunta é a seguinte: como as unidades escolares, os profissionais podem ajudar nesse processo, sabendo que as crises acontecem comumente nesses ambientes e não há um tempo suficiente nem profissionais para levar ao atendimento de imediato? Nossa, Pergunta é bastante difícil. complexa. E é difícil para quem trabalha, ele que trabalha na área, Claro. sabe que o sistema educacional é sobrecarregado de questões que eles não conseguem suprir porque eles precisam de apoio profissional mesmo. Então, acho que o primeiro passo seria um momento com a equipe técnica, sabe? Oficinas, eu acho que oficinas psicológicas com professores, porque eles também sofrem muito, Alan. Eu sou filha de professora, neta de professora, sobrinha de professora. E eu sei o quanto que é uma profissão muito difícil. E aí, além da rotina pedagógica e diária que eles fazem, eles ainda têm que enfrentar e lidar com essas questões que eles ficam quadros, assim, perdidos. Né? Então, eu acho que, Marcos, inclusive é uma coisa para a gente sentar, junto com os outros profissionais das políticas públicas, para pensar em oficinas, primeiramente a equipe técnica, sabe? Não tem como a gente ir direto no adolescente se quem está no dia a dia também são os professores. Então, oficinas de saúde mental mesmo com os professores, de falar sobre ansiedade, sobre como se posicionar diante de um aluno que tem crise de ansiedade. Então, se um aluno tem crise de ansiedade, o professor às vezes não sabe o que fazer, sai puxando o aluno, procurando levar para a UBS. E aí, o primeiro passo é tentar fazer com que aquela tensão diminua. Então, o ouvir, o olho no olho, o ensinar a praticar a respiração diafragmática no momento da crise, e o professor pode aprender e pode estar lá naquele momento. Então, primeiro passo, oficina. Segundo passo, instalação da equipe técnica. Não tem como mais colocar atribuição para professor, pelo amor de Deus. Mais uma, né? Não. Né? Então, acho que não seria interessante que o professor se colocasse na responsabilidade de lidar com aquilo, né? Porque Claro. tem que ter uma condição técnica e emocional também. E aí, montar equipes técnicas mesmo de psicólogos, de assistentes sociais nas escolas e capacitar todo o público. Então, não adianta também a gente pensar só numa modalidade clínica de psicoterapia, até porque não dá conta. Então, em rodas de conversas com adolescentes, de incluir esses adolescentes em oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é um programa do CRAS, que aqui o município tem. Então, tirar esses adolescentes dessa zona desconfortável emocionalmente, que estão isolados atrás de um celular, e viver, de fato, a adolescência. Então, falar sobre como lidar com isso vai falar sobre oficinas para os professores, um trabalho na equipe técnica diretamente na educação e parceria com as outras políticas públicas que tem. Então, a assistência social, ela tem esse trabalho, que tem um trabalho bem bacana. Eu trabalho lá, voltado para criança e para adolescente. Lá tem oficina de música, oficina de arte, sabe? A gente estava falando sobre contratar a secretária, contratar um profissional de capoeira, sabe? Temos um profissional de educação física que faz um trabalho bacana aqui na quadra com esportes. Então, pensar nisso é pensar
em No geral, fazer né? que a rede se comunique, porque também não adianta, o sistema educacional não consegue suportar essas demandas sociais Suprir, e né? emocionais sozinhos. Verdade. Bom, gente, olha, estamos chegando ao finalzinho aqui desse nosso bate-papo. Quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, a TCNet, o maior e melhor provedor de internet de todo o Alto e Médio Sertão alagoano. Gente, olha, a TCNet agora tem canais exclusivos para você. Ligue para o atendimento da TCNet e converse, fale com o atendimento e veja também qual o plano ideal para você. A TCNet tem um plano ideal para qualquer que seja a sua necessidade. TCNet é o maior e melhor provedor do Alto e Médio Sertão alagoano. Eu quero agradecer também, acabei esquecendo, é Ícaro Rógenes, o nome do estúdio, é isso? Marca própria, hein? O inigualável. Ícaro, fala uma coisa, quanto está custando hoje? Eu gosto de preço, porque quanto está o ensaio hoje? Tá barato, né? A partir de R$ 79,90, um ensaio totalmente profissional, externo também, é mais procurado externo, né? Os dois, né? Mesmo preço, mesmo valor, mas é mais procurado externo, né? Muito bem. Não é porque eu estou com ele, mas todo mundo sabe, todo mundo conhece. Gosto de trabalhar com os melhores e receber também os melhores. Está aqui uma profissional exemplar, que é modelo para muitas e muitos profissionais também do ramo. É reconhecida não só na cidade de Ouro Branco, você atende também na cidade de Maravilha. Você falava isso. Quero que você deixe daqui a pouco seus contatos também, no caso, as clínicas que você presta atendimento também. Deixa só eu agradecer aqui ao pessoal da Local Media Indoor. Agradecer, Ícaro. Vamos agradecer a pizzaria, senão não chega. Recanto da Pizza, que daqui a pouco vai mandar uma pizza pra gente, tamanho GG, né? Para nossa alimentação saudável. Claro, vamos pedir hoje uma... Eu estou esquecido o nome, mas tem uma fitness, claro, de palmito. E quero agradecer também, esqueci de alguém, Ícaro? Não. TCNet, Recanto, a rede de drogarias que mais cresce em todo o Alto Sertão também, que é a Rede Farma. Rede Farma Ouro Branco, Rede Farma Maravilha, onde você encontra toda a linha de medicamentos éticos, genéricos e similares. Eu falo sempre que não sei o que é um remédio ou uma linha de medicamentos éticos. É você porque ele seja educado. Linhas de Eu medicação ética. Éticos. Acho que é alimentação que é prescrito, né? Aí chama éticos. Bom, eu não sou da área, então... Bom, eu achava que é não me porque ele era familiarizo com esses educado, mas você está mais perto É. da realidade. Bom, Viviane, olha, quero lhe agradecer de coração mesmo, de coração para coração. Muito obrigado. Eu sempre costumo dizer, gente, que trago os melhores realmente para vocês. É uma forma da gente também retribuir o carinho do pessoal com a gente, é oferecer o melhor para vocês que merecem. O nosso bate-papo fica disponível, né, Ícaro, na nossa plataforma no YouTube. A gente vai fazer durante essa semana os cortes com os melhores momentos e eu quero, Viviane, que você deixe para a gente quais são as clínicas. Pode fazer a sua propaganda. Quais são as clínicas que você presta hoje atendimento? Aqui em Ouro Branco, eu atendo na clínica Centro Diagnóstico Vida, que é a clínica da doutora Caroline. Pode falar, doutora Carol Cardoso. Caroline Cardoso. Caroline. E eu também atendo na clínica Unidade A Pele, que é a clínica de João Paulo. Todo mundo sabe. Claro. E atendo em Maravilha na clínica Zefinha Melos, que fica na rua da prefeitura. Né, João? Zefinha Neto. Isso. Né? É a clínica do Dr. Herculino, o pessoal conhece mais assim. Muito, muito popular ali na cidade de Maravilha. Eu atendo lá na quarta e na sexta. Quarta e sexta, vive lá em Maravilha. Terça tarde em Ouro Branco, na de João Paulo. E na quinta tarde em Carol. Muito bem. Para quem achou rápido, é só voltar um pouquinho, tá aí tudo. Número para contato você usa para quem quiser. Você disse que faz atendimento online. Isso, faço. Meu número pessoal, que é onde eu agendo os atendimentos online, quando é nas clínicas aqui, eu sempre encaminho para a recepcionista fazer, porque é ela que sabe os horários. Mas para os atendimentos online,
Número para contato 987-290217. Muito bem, gente. Olha, eu não vou falar de preço, isso não é ético, mas de verdade para vocês, é um preço simbólico. Ela, na verdade, não está cobrando pelo seu trabalho. Ela está, na verdade, ajudando pessoas e cobrando realmente um preço simbólico. Até porque eu não sei como vocês trabalham aqui, mas creio que você pague um valor a essas clínicas Isso, que você... Uma taxa ali. Então, realmente é um valor muito simbólico para um atendimento que é essencial para cada um de nós hoje. Deixar um abraço também para o seu noivo, né? Está acompanhando a gente também. Sim. O João. João, forte abraço para você. Presente. Vou ver se eu consigo trazê-lo para cá também. Não sei. Vou lutar. Vou lutar. Quem sabe eu não trago o João para cá também, que é um exemplo de profissional também. Não é? Sim. São dois profissionais agregados. Olha só, gostei disso. Juntaram o útil ao agradável, dois super profissionais. Ele é excelente, viu? Filhos de Ouro Branco e que estão em Ouro Branco. O importante é difícil isso, acredita? Realmente difícil, né? Porque os profissionais tendem, principalmente o caso de vocês, né, que foram se profissionalizar na capital, longe daqui, e voltar para cá é difícil. Tem que ter amor à terra mesmo. Então, parabéns para você, parabéns para o João. É um excelente dentista. Né? Ele é excelente mesmo. Chama dentista hoje? Eu estou meio que antigo. É dentista? Cirurgião dentista. Vai ficar mais bonito. Cirurgião dentista. Eu chamo de dentista. Eu morro de medo, na verdade, de dentista. Eu também. Olha, eu estou com 33 anos, viu, João? Nunca arranquei um dente. Mas, graças a Deus, não foi necessário. Mas por medo mesmo. Né, Ícaro? O Ícaro já está usando dentadura. Bom, gente, olha, muito obrigado a cada um de vocês que ficaram até agora comigo. Quem não viu vai ver de novo, claro, vale a pena no YouTube, tá lá, vai ficar aí, né, Ícaro? Deixa o like, deixa o seu comentário. O pessoal estava vendo aqui, o pessoal no chat, muito obrigado. Infelizmente, não dá para a gente acompanhar o chat, mas depois eu deixo lá um agradecimento. Viviline, muito mais sucesso para você, que você seja muito mais feliz na sua vida pessoal e na sua vida profissional também. Sim, muito obrigada, Alan. Foi um prazer estar aqui. É muito bom falar sobre saúde mental. É uma coisa que eu gosto, faço com muito prazer. E que é necessário, né? É necessário, principalmente em tempos de adoecimento que a gente está vivendo. Então, que o que foi dito fique de forma positiva e também como alerta para as pessoas que estão ouvindo, para os pais de criança, para os pais de adolescente, para as pessoas que estão vivenciando sintomas, não necessariamente o transtorno, mas sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, vocês possam dar real importância, que a saúde mental, ela comanda todo o resto. Então, fazer a manutenção correta e de forma responsável é a melhor forma. Muito bem, gente. Estive aqui no meu bate-papo com Viviline Cabral, excelente psicóloga, repito, renomeada aqui na cidade e fora da cidade de Ouro Branco também, com reconhecimento em toda a região. Se veio da capital para cá, o conhecimento é bastante abrangente. Gente, muito obrigado, um beijo imenso no coração e até o nosso próximo bate-papo, se assim o Papai do Céu nos permitir. Gente, eu estou finalizando, mas deixa eu registrar que o Ícaro não usa dentadura. Está com a sua arcária dentária em perfeito estado. Tem um dentista que daqui a pouco vai avaliar se isso é verdade ou não. Mas, enfim, não está usando dentadura, né, Ícaro? Mas já está arrancando os cabelos. Gente, tchau, tchau e beijo imenso no coração.